Pessoal, no primeiro dia do governo Luiz Inácio Lula da Silva e após ele paralisar as privatizações, as ações das 5 principais estatais brasileiras sofreram um forte revés e perderam 31,8 bilhões em valor de mercado no primeiro pregão do ano. Com um cálculo realizado pela plataforma de investimentos Trademap, Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, Caixa Seguridade e BB Seguridade sofreram grande desvalorização. No último pregão de 2022, o valor total de mercado dessas estatais era de 634 bilhões e 600 milhões de reais e fecharam o dia com 602 bilhões e 800 milhões de reais. A Petrobras, que corresponde a mais da metade desse valor, perdeu 22,8 bilhões e foi de 345 bilhões e 800 milhões de reais para 323 bilhões e 200 milhões de reais, com uma desvalorização de 6,45%. Na esteira da petroleira, o Banco do Brasil também perdeu 4 bilhões e 300 milhões de reais de valor de mercado, com um recuo de suas cotações em 4,23% no dia. Ontem, o Ibovespa desvalorizou 3%, em contrapartida do dólar subiu 1,5%. Os indicativos afundaram após o presidente Lula realizar uma crítica ao teto de gastos e anunciar que uma série de privatizações seriam revogadas, tá? E daí eu vou começar com a Pamela. Então, Vitor, a gente fica triste, né, de ver o Brasil performar dessa forma no primeiro dia útil do ano, né, que foi ontem. Realmente eu estava acompanhando e fiquei chateada de ver, né, a nossa bolsa caindo, dólar subindo, essas coisas ultrapassadas, né? Realmente são essas ideias, muitos economistas estão apontando isso, que infelizmente o novo governo está vindo com muitas ideias ultrapassadas e o mercado está reagindo a isso, né? Essa informação, esse fato que aconteceu ontem vai de encontro com o que o Wall Street Journal, né, disse um pouquinho antes da posse, né, sobre o governo Lula, os perigos e tudo mais especificamente ali na questão do mercado financeiro. E é isso, por exemplo, retirando o Correios aí da questão, suspendendo a questão da privatização dos Correios, que o próprio PT, infelizmente, lá atrás quebrou a empresa, as pessoas reagem, né? Os investidores ficam com medo, retiram dinheiro, vão investir em outro lugar. Então, é preciso ter mais sabedoria. Eu espero, de coração, como eu torço pelo Brasil, que o Lula, né, pese a mão um pouco, deixe de falar tanta besteira, porque cada vez que ele fala são bilhões que a gente perde. A exemplo do que aconteceu com os combustíveis. Vou retirar a exoneração dos combustíveis, depois não retira mais. Mas nisso os postos já subiram o valor e as pessoas já estão pagando mais caro. Então é preciso ter um pouco mais de parcimônia, de sabedoria, para não prejudicar a população, porque a cada fala dele, né, como chefe de Estado, esse é o reflexo. Então, mais uns bilhões aí que a gente perde, somando com aquele 130 lá de trás do começo, que ele falou que não ia agradar o mercado, sobre o teto de gasto, que não sei o quê, aí fez a posse agora, chamou o teto de gasto de estupidez, e assim vai. Eu confesso que estou rezando para uma melhora, mas, né, infelizmente, os fatos até então são de assustar. Eu vou passar agora pro Gilmar. Bom, a meu ver, nada de assustador, porque se você acompanhar o que houve em todas as eleições, a Bolsa de Valores é um grande cassino, onde alguns apostam e ganham com isso. Se você verificar, desde que começou a ter eleição no nosso país, toda mudança de governo, há, sem sombra de dúvida, essa jogada. Vai quebrar tal empresa, porque perdemos não sei quanto. Quer dizer, eles acabam, de uma forma, colocando notícias para que as pessoas possam aí, se assustarem, ficarem amedrontadas, venderem as suas ações. E quem tem, no caso, uma boa informação, compra as ações num preço interessante e revende no futuro com a mesma jogada a cada 4 anos. É isso que ocorre. Porque nós temos que estar preocupados, muitas vezes, que nem a Pamela citou aí, porque o governo falou que vai voltar com os impostos. Nós sabemos que só abaixar o imposto do combustível não resolve. O que precisaria é desatrelar o preço do combustível do mercado externo. Isso realmente resolveria. E não foi feito para beneficiar quem tinha ações da Petrobras. Então, com a ação que o Bolsonaro fez de tirar apenas o imposto e não, no caso, desindexar, que isso foi feito na época do Temer, conseguiu o que com isso? Diminuiu os caixas do Estado e não resolveu o problema.
Eu vou passar agora pro Fernando Tupan. Eu acho que resolveu o problema, assim, abaixar o preço, tirar todos aqueles impostos ali. O Brasil é um país que imposto está na altura. Nós devíamos ter um imposto no máximo de 8%, não 30% como nós temos na conta da luz, como nós temos na gasolina, que é mais alto que isso ainda. Nós temos que diminuir o Estado dentro da nossa economia. E o Lula que é o contrário. Por isso que caiu tudo. E vai cair ainda mais. Isso aí é apenas a ponta do iceberg. Eu vou passar agora para o Agnaldo Vieira. É um fluxo natural, como disse talvez ali o Gilmar, ou preocupante a situação? Se reverte algo desse gênero? Eu acredito que sim. Bem lembrado pelo Gilmar, a cada mudança, ainda mais quando a mudança no governo federal, de ideologias principalmente, bem distintas, né? O mercado corre para fazer o seu interesse também. Então, às vezes, não é nem pela atitude ou pelas medidas de um novo governo, mas é o interesse pessoal do mercado financeiro ali de ganhar dinheiro, né, em cima daquilo. Até se quem se elege não falar nada sobre o mercado financeiro, o próprio se mexe para tentar... Não, vamos, é a hora da gente ganhar alguma coisa, né? Então, enfim... Esse é o país que a gente vive. Mas no decorrer do período, as coisas vão se encaixando e voltando à normalidade. É claro que com o novo governo, o mercado fica de olho a qualquer palavra, né? Uma pontuação errada, no outro dia, no mesmo dia até você já tem reflexo disso. Então o governo tem que ter cuidado redobrado até pelo seu histórico, né? Mas eu acredito que esse governo é muito mais capitalista do que a gente pensa, né? Claro que metade para o bolso deles e metade para o próprio mercado financeiro. Ângelo Rigon. O que houve, eu não sou investidor da Bolsa, né? Mas o que houve, dizem que foi uma movimentação de traders. Hoje é o dia 3 de janeiro, né? E por que isso aconteceu? Porque o governo decidiu manter o preço da gasolina desonerado. Imagina se você, na condição de presidente, você tem duas opções. Aumenta a gasolina, como estabelecido o decreto do Bolsonaro, só vai até o dia 30, ou você vai brigar com o mercado. Deixa o mercado, o Gilmar matou a charada. É um grande cassino. São investidores. E eles não pensam no lado social, em boa parte. Eles estão pensando... Baixar a gasolina para eles, ou desonerar os impostos da gasolina, é um crime. Mas para quem usa, quem para no posto de gasolina para abastecer, não é crime. Então, é um jogo que alguém perde e alguém ganha. Mas, com certeza, cada dia você vai ter isso, e não só durante esse governo, como a gente tem visto por aí. É uma pena que, no final do governo, de uma canetada só, sem precisar ir para a Bolsa, nada, de uma canetada só, o ex-presidente deu um prejuízo de 15 bilhões, metade do que a Bolsa teve de prejuízo ontem. Eu vou dar mais um tweetzinho para cada um aqui. Eu queria saber, a Pamela vai poder falar a réplica dela ali, mas um tweetzinho só para a gente encerrar o programa. A gente já viu algumas falas de ministros, a gente tem o ministério montado. Queria saber se já dá para começar a sentir um pouco da tônica do que vai ser o governo a partir do que dizem os ministros e da postura do presidente, do que disse na posse, das ações que faz. Por exemplo, a questão dessa daí de revogar a privatização de algumas estatais. Começa com a Pamela. Então, Vitor, sobre o aumento de gastos e os ministérios e as falas do Lula, o reflexo tá se refletindo, né, no que a gente está comentando sobre ontem, a performance. Eu espero que, olhando, né, o que está acontecendo, ele mude de postura, como foi na questão do combustível, né? Já estão aí estudando, talvez, prorrogar a desoneração. Agora, a gente precisa entender que em qualquer país sério, a Bolsa de Valores do país, né, o mercado financeiro, não é levado como cassino, não é cassino. São empresas, são empregos, são vidas e rendas que estão ali envolvidas, né? Toda vez que a empresa perde valor, como foi
nesse caso, o que acontece? O dólar dispara, como a gente está vendo, e fica mais caro, seja comprar o seu pão francês ou o ferro para construção civil, que emprega mais gente, que faz mais obra. Então, é uma cascata e isso é o capitalismo. Agora, se a gente quer viver, sei lá, no socialismo, no comunismo, aí só o tempo dirá, né? Mas o mercado financeiro não pode ser levado como cassino, né? Como jogo de azar. Na verdade, é algo muito sério e a gente precisa respeitar. Vai lá, Gilmar, um tweet. Na verdade, a gente vê que realmente é uma grande cascata o mercado financeiro, porque eles jogam com o povo. Você veja bem, nós pagamos o combustível caro por quê? A Petrobras. Porque tem uma grande parte que é privatizada já, as ações. Então, o que preocupa o brasileiro não é o mercado financeiro, é o mercadinho. Eu vou poder falar? Gilmar. Eu vou poder falar? Não, mas você está dando uma informação errada. Não. Não é porque é privatizado, Sim, não é porque mas aí eu vou ações na não é Petrobras. errado, sim. Foi mantido. Era muito mais fácil você desonerar. Que o combustível é caro. Eu vou poder falar, Pamela? Escassez. Eu não interrompi. Mas é que daí desinformou o ouvinte. Não é desinformar, não. A gente precisa, no caso, confundir aquilo que é opinião, aquilo que é a realidade. O Michel Temer equiparou os preços do petróleo aos mercados. Não, é minha opinião? Não, a sua opinião você pode ter. Não, só um minutinho. Eu respeito a tua opinião. A tua opinião a gente respeita. Agora, a gente não pode confundir fato com opinião. O que houve no governo Michel Temer, que ele equiparou o preço do barril de petróleo ao mercado internacional, favorecendo inclusive quem tem ações da Petrobras. Pra isso é uma realidade. O rombo do petrolão. Mas, assim, importante você dizer. A Dilma foi impeachmentada, teve o petrolão. Então, mas aí eu não te interrompi, por gentileza. Essa política para cobrir o rombo, Gilmar. Vou garantir a palavra para o Gilmar para ele encerrar. Vai lá. Vou encerrar. Na verdade é o seguinte, nós temos que parar de ficar tentando dirigir o país pelo retrovisor. É necessário algumas vezes olhar no retrovisor, mas para seguir em frente. Se toda vez, daqui 6 meses, todo esse discurso todo de Venezuela, que o Brasil está quebrado, de igreja que iriam fechar, que nós estamos lutando a favor da liberdade, vai cair por terra. Então esse movimento todo que foi para as ruas, muitas vezes querendo uma liberdade, achando que estava com a liberdade, na verdade não é isso. Vai lá, Aguinaldo, um tweet. A gente tem que lembrar também que o grande problema da Venezuela é que ele só tem uma linha, né, que é a produção de petróleo, né? O Brasil não quebra, por mais que passe por lá a maior quadrilha do mundo, o país não quebra, né? Porque tem a produção em vários setores, né? Então, se um está em crise, o outro acaba sustentando. A gente tem que aguardar aí, enfim, também, né? É claro que para quem perdeu a eleição é difícil, né? Mas acho que vale essa fiscalização, né? Qualquer denúncia, qualquer irregularidade tem que ser levada à frente e denunciado. Mas não adianta já chorar agora, enfim. Nós tivemos no governo passado o dólar a R$ 7,26, né? Então, agora está na faixa dos 5, 5,5 e ainda está tranquilo. A gente tem que aguardar as coisas e ver e torcer para que seja bem independente. Eu não gosto do governo Lula, não gostei que ele fosse o presidente, mas não interessa. O seu comércio, o seu negócio, o seu trabalho é aqui no Brasil, né? Se você tiver alguma empresa, ou se você tiver fundos investidos no exterior, é interessante, né? Mas enquanto o seu negócio estiver aqui no Brasil, você tem que, mesmo que não goste, tem que torcer para que dê certo, para que você ganhe dinheiro também, assim como o governo ganhe. Vai lá, Tupã, rapidinho, um tweet, 40 segundos. O mercado financeiro é o seguinte, o investidor vem de fora porque lá você paga uma taxa fixa e não é essa balbúrdia que é aqui no Brasil, que você chega a ganhar 10%, 15% ao ano de lucro. Nos Estados Unidos, você leva muito mais tempo para conseguir investindo numa empresa. O sistema é bem diferente e se cuida muito mais mesmo acontecendo o que está acontecendo. Olha a crise no setor de criptomoeda. Começou a cair uma empresa atrás da outra. Hoje, o pior investimento que você pode ter é investir em cripto. E aqui no Brasil, uma das piores escolhas vai ser investir em estatal. Por que vai ser em estatal? Porque fica essa sacanagem de você pegar, colocar amigos no conselho, tirar. Não existe um compromisso com o brasileiro, infelizmente.
Para encerrar, Ângelo Rigon, vai lá, um tweetzinho. A pergunta foi sobre os ministros, né? Isso. Então é o seguinte, o pior ministro do Lula é o melhor ministro que o Bolsonaro teve. Basta ver o que cada um falou ontem na hora da posse, né? Então, e para encerrar essa conversa, para um dado, apesar de tudo, a Venezuela cresceu esse ano beirando os 20% na economia. O Brasil não beirou os 4%.